Vamos de atualizações dentro do cenário de guerra envolvendo Hamas e Israel. E você sabe, quando o assunto é Hamas e Israel, o território da faixa de Gaza é o palco desse conflito. Eu gravei recentemente para você um conteúdo falando da grande incursão que Israel realizou ainda nessa semana, tá? Na quinta-feira, ao norte da faixa de Gaza. Pois bem, hoje, sábado, dia 28, Israel está realizando uma grande operação. E muito se falava nessa grande operação de Israel dentro do território da faixa de Gaza. E me parece, gente, que agora vai, tá? Infelizmente, né? Trazendo aí essa perspectiva para a gente de grande destruição na faixa de Gaza, infelizmente, para a população civil, que não tem absolutamente nada a ver com esse conflito, infelizmente, isso já está acontecendo. Sábado, hoje, dia 28, Israel, né, na madrugada de sábado, simplesmente fez um corte aí da energia elétrica da faixa de Gaza, um apagão geral ao norte da faixa de Gaza, lembrando que lá também fica uma grande cidade, a principal, chamada Gaza também. Israel cortou todo o fornecimento de energia elétrica, prejudicando, logicamente, a infraestrutura do Hamas, mas também uma infraestrutura civil. O norte de Gaza está completamente sem energia elétrica e também sem comunicação. Israel fez isso antes de começar a avançar por vias terrestres o território de Gaza mais ao norte. O grande objetivo é qual, Rodrigo? Logicamente, exterminar o Hamas. Só que para exterminar o Hamas, isso passa por uma ocupação dentro do território da faixa de Gaza. E na quinta-feira agora, eu falei que Israel adentrou o território de Gaza ao norte, envolvendo aí nessa incursão tanque de guerra. Só que chamou a atenção para a gente foi também a iniciativa de usar escavadeiras. Eu falei para você, esse vídeo vai ficar no final aqui desse conteúdo para você clicar e compreender melhor ainda, mas Israel estava utilizando escavadeiras para conseguir abrir caminho frente aos escombros que existem na região, o pó que sobrou do norte da faixa de Gaza. Então, na madrugada de hoje, uma grande operação via terrestre está sendo realizada na faixa de Gaza. E o primeiro-ministro de Israel deu uma coletiva hoje, o Benjamin Netanyahu, falando sobre essa grande operação. Ele chamou da segunda grande fase da guerra. Ele falou que a segunda grande fase agora começou. Não tem mais volta. O maior objetivo é recuperar o refém. Aliás, reféns, né? Esse número aí é contabilizado a mais de 200 pessoas. Só que, além disso, o objetivo central é exterminar o Hamas. É possível, Rodrigo? Não é possível. Eu quero que você entenda primeiro que o Hamas, gente, ele não é só um braço armado. Ele é uma ideia. Então, é possível, talvez, quem sabe, exterminar esse braço armado. Mas exterminar a ideia não é tão fácil assim, tá? E a gente precisa entender que dentro desse cenário de guerra, de destruição, quando a gente leva o inferno para Gaza, o que nós teremos ali é a multiplicação de inferno. Não pense que gerando o inferno em um território, você vai conseguir parir a paz. Não. Se você leva o inferno para lá, você vai parir ódio, você vai parir inferno também e muita violência, logicamente. Então, entenda que o Hamas, ele não é um partido político, ele não é um braço armado. O Hamas é muito além disso. O Hamas, ele é uma grande ideia, uma ideologia. E acabar com uma ideia, gente, não é fácil, tá bom? Mas vamos ao que interessa. No ataque de hoje, Israel bombardeou mais de 150 alvos subterrâneos, tá bom? No dia de hoje, dia 28 de outubro. E também, segundo o exército de Israel, alguns combatentes do Hamas foram mortos, inclusive lideranças. Cabe destacar aqui o líder do Hamas, chamado Azen Abu Hakba. Esse senhor ele foi o responsável em coordenar os ataques dentro do território de Israel no dia 7 de outubro agora. O ataque que deflagrou tudo isso foi realizado
arquitetado, planejado e coordenado por esse Senhor, tá? Então, nesse ataque do dia de hoje, sabadão, dia 28 de outubro, esse Senhor ele foi morto segundo Israel, segundo o exército de Israel. Agora nós iremos começar a perceber diversas notícias de ampliação, ocupação e ampliação da presença militar de Israel ao norte de Gaza, tá? Segundo as análises dos especialistas, Israel vai começar a adentrar o território por norte para tentar, a partir dali, dar um grande prejuízo na infraestrutura do Hamas. Lembra aqui comigo que o Hamas ele está presente em todo o território de Gaza. Só que ao norte tem a maior concentração da sua infraestrutura. É a norte que o Hamas ele consegue se consolidar, se arquitetar melhor e ter de fato os seus tentáculos, as suas veias dentro do território da faixa de Gaza sendo fortalecida ao norte. Por isso que nesse momento o foco de Israel está ao norte. Israel quer dar um grande prejuízo ao Hamas seguindo aí pelo norte. Gente, cabe lembrar agora que é para valer. Nós estávamos aqui falando, comentando a respeito de quando é que Israel vai de fato invadir o território de Gaza, ocupar Gaza. E olha só, vai levar tempo, tá? Vai ocupar e quando ocupar não vai sair de lá rapidamente. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, já falou que é sim uma guerra longa e ele está se preparando para isso. Eu ouso falar, tá? E aí eu corroboro com outros especialistas falando que pode se tornar, olha só, o maior conflito do Oriente Médio moderno, tá? Muitos especialistas já falaram isso e eu assino embaixo. Realmente podemos ver uma grande escalada desse conflito. Posso só colocar aqui alguns agentes que estão envolvidos de forma direta ou indireta, tá? Vamos lá. Primeiro aí, ó, o Egito. Rodrigo, o Egito é o primeiro país árabe a reconhecer de fato a existência de Israel. O Egito ele é contra o Hamas, sim, só que o Egito já está assim, ó, gente, não transborda essa confusão para cá, pelo amor de Deus. Eu já tenho os meus problemas, eu não quero ser envolvido nesse confronto. Pelo amor de Deus, eu não quero isso. Outro agente que está dentro desse bolo, Jordânia. A Jordânia tem uma posição mais de neutralidade, tá? Ela, de fato, reconhece a causa palestina, tá? E ela reconhece também o Estado de Israel, então ela busca uma posição de neutralidade. Outro ator que está dentro desse cenário é o Irã. E aí você já sabe que o Irã é o contraponto a Israel, os Estados Unidos. O Irã ele financia o Hamas e o Hezbollah, você também não pode esquecer. Aí quando você pensa no Irã, olha como é que a geopolítica é densa, tá? Quando você pensa no Irã, você tem que lembrar que a Rússia e a China são grandes apoiadores, amigaços do Irã, tá? Então o Irã ele não chega sozinho, ele tem ali dois amiguinhos dando respaldo a ele nessa geopolítica, tá? E aí quem você tem também? Você tem a Síria. A Síria, isso mesmo, o governo de Bashar al-Assad, ele ali tem os seus receios, né, em relação a Israel, mas existe um território ali da Síria também que nós temos uma grande facilidade da presença do Hezbollah. Falando em Hezbollah, você tem o Líbano, mais um agente dessa geopolítica. No Líbano, aliás, no sul do Líbano, você tem a presença do Hezbollah. Mais um ponto para a gente observar. Vamos falar da Turquia agora. Turquia, apoio e reconhecimento ao Hamas e à causa palestina também, né? O Erdogan, ele é de fato um contraponto também, uma grande liderança no Oriente Médio, um contraponto em relação aos Estados Unidos. Um ponto de ambiguidade agora para você é o Catar. Isso mesmo. O Catar ele reconhece o Hamas como uma entidade política responsável, quem manda em Gaza. O Catar ele tem relacionamento, troca de ideia diretamente com o Hamas e o Catar também conversa, dialoga com os Estados Unidos. Então o Catar ele faz um meio campo ali, tá? Entre o Hamas e os Estados Unidos. É ele que permite a comunicação entre Hamas e Estados Unidos, tá? Só para você não esquecer. Então o Hamas tem diálogo com o Catar e o Catar tem diálogo com o Hamas e também com os Estados Unidos da América. E para fechar, com chave de ouro, vem a Rússia, né?
Ah, Rodrigo, mas a Rússia não está ali no contorno. Mas a Rússia é um dos principais agentes da geopolítica moderna. Isso porque a Rússia tem uma ótima relação com o Irã. A Rússia tem uma boa relação com o Hamas, com o Hezbollah e até mesmo com Israel. A Rússia, ela consegue dialogar, gente, com todo mundo. E recentemente, aliás, semana passada, nós tivemos a visita do grande ali escalão do Hamas na Rússia. A Rússia recebeu, trocou uma ideia, com as lideranças do Hamas, falaram muito sobre a questão dos reféns. Tem refém em posse do Hamas, refém russo. Então a Rússia fez esse diálogo ali com o Hamas para entender e buscar uma solução para esse conflito. Gente, eu falei do Egito, Jordânia, Irã, Síria, Líbano, Catar, Turquia, Rússia, coloquei até a China na jogada. Só para você entender o tamanho da problemática que é falar do Oriente Médio hoje. Ficou claro para você? A partir de agora, nós teremos um segundo momento. E olha só, abre aspas aqui, tá? O que o Benjamin Netanyahu falou para a gente, acho importante também registrar. Forças adicionais entraram em Gaza. Nesse segundo estágio da guerra, nossa causa é clara. Queremos destruir as capacidades do Hamas e trazer nossos cidadãos de volta para casa. Decidimos operar em solo em Gaza com o gabinete de guerra, que tomou a decisão com o gabinete geral. E ele falou mais aqui um ponto importante que eu ressalto para você, tá? A respeito do exército de Israel. Ele falou assim, nossos soldados sabem que o governo e o povo nos apoiam. Nas bases, no sul e no norte, temos um exército incrível, maravilhoso, heróis judeus e não judeus, unidos e motivados no mesmo espírito. Lutam pela força contra o inimigo, estão prontos para assegurar que os assassinos paguem o preço pelo massacre e irão abolir o mal para toda a humanidade e para que as pessoas possam seguir em frente. O Benjamin Netanyahu ele faz essa dicotomia entre o bem e o mal, Ele coloca aqui a luta contra a civilização, civilidade, contra a barbárie, contra o mal, tá? Então, é a partir desse discurso que a gente começa a ver também o ódio ganhando força na região. A ver, tá? Hoje é sábado, estou aqui viajando a trabalho, mas eu parei rapidinho, coloquei um manto aqui do Geo Brasil para te entregar esse conteúdo de valiosidade. Sabe como é que você me ajuda? Curtindo esse conteúdo, deixando o teu comentário, compartilhando para cada vez mais pessoas. Ei, preste atenção, porque na descrição desse conteúdo, desse episódio, eu vou deixar o nosso grupo do WhatsApp, isso mesmo, um grupo do WhatsApp gratuito para você ficar por dentro de tudo que vem acontecendo na geopolítica, na atualidade, Brasil e mundão. É gratuito. Na descrição desse episódio também você tem a nossa plataforma de ensino. Isso mesmo, professor Rodrigo Rodrigues, quer estudar geografia comigo, mandar muito bem no teu concurso, fazer da geografia tua grande aliada. Vem estudar comigo. Uma verdadeira experiência de aprendizagem para te ajudar a transformar a sua vida. Tá bom? Bom, gente, recado dado. Parei tudo aqui para te entregar esse conteúdo de valor. Eu fico por aqui, Um beijo no teu coração. Vibra a cada aprendizagem. Assim, Vamos!